quando a filha de 14 anos da principal loira de Hollywood esfaqueou o amante gangster da mãe, parecia que o conto de fadas havia chegado ao fim. Qualquer outra atriz teria sido jogada para fora da indústria por esse escândalo sangrento. Mas o estúdio de cinema, à beira da falência, fez o impensável. Transformou a tragédia familiar real no show mais lucrativo da década. Lana Turner foi literalmente forçada a monetizar suas próprias lágrimas, medos e batalhas judiciais para salvar a corporação. Hoje, vou revelar a verdade suja de como a fábrica de sonhos apagava para sempre as personalidades de suas estrelas, e qual preço terrível essa mulher pagou pelo direito de usar diamantes e se esconder atrás de uma armadura impenetrável de glamour. Na primavera de 59, um estúdio de Hollywood à beira da falência lançou um filme que quebrou recordes de bilheteira. O público não ia aos cinemas por um enredo inovador. Eles iam para ver a mulher cuja vida familiar real havia se tornado o maior caso policial da década. A atriz na tela chorava, usava diamantes de milhões de dólares e parecia impecável. A indústria vendia sua catástrofe pessoal como entretenimento, e ela usava essa máquina para recuperar sua segurança básica. Lana Turner ficou na história da cultura não apenas como uma das mulheres mais bonitas do século XX. Ela se tornou a personificação perfeita de um sistema que primeiro constrói uma pessoa como um mito e depois a pune por tudo que é humano. Normalmente, sua vida é reduzida a um conjunto de clichês superficiais. Loira fatal, investigações escandalosas, inúmeros casamentos e o brilho dos diamantes. Mas por trás dessa fachada glamourosa, escondia-se um rígido mecanismo industrial. Um mecanismo onde o glamour não era sinal de vida fácil, mas uma armadura social pesada. Para entender como exatamente a indústria cinematográfica aprende a amar apenas a imagem fictícia e sistematicamente se livra da pessoa real, é preciso voltar ao início. Ao momento em que esse produto estava apenas sendo preparado para entrar na linha de produção. Ato 1. Produto de primeira linha. No final dos anos 30, nos escritórios da Metro-Goldwyn-Mayer, em Hollywood, começou um processo rotineiro de produção que mudaria para sempre a história do cinema americano. Os chefes dos departamentos de elenco, estilo e relações públicas avaliavam uma jovem chamada Julia Jean Turner não como uma pessoa, mas como matéria-prima com alto potencial comercial. Os atributos naturais da jovem atriz exigiam um refinamento tecnológico minucioso para se adequar aos padrões do mercado de massa. Não era uma escola de atuação, mas uma verdadeira linha de montagem industrial. Os especialistas do estúdio alteraram a linha de suas sobrancelhas com eletrólise, corrigiram a forma dos dentes, prescreveram uma dieta rigorosa e aulas obrigatórias de impostação vocal para tornar seu timbre mais grave e cinematográfico. Seus cabelos foram descoloridos até atingir um tom específico de platinado, que se destacava melhor sob as luzes dos estúdios. O nome verdadeiro, considerado provinciano pela direção, foi trocado por um curto e sonoro: Lana. Assim, Lana Turner foi construída. Esse processo não era uma busca por individualidade. Era a montagem de um produto para atender a uma demanda específica do público, onde a corporação investia na criação de um padrão visual, esperando um retorno financeiro previsível. Na era do clássico Hollywood, o chamado contrato de 7 anos com um grande estúdio não era apenas um acordo de trabalho, mas um documento legal que praticamente conferia à empresa direitos totais sobre a identidade pública da pessoa. Ao assinar os papéis, Turner entregou à MGM o controle sobre sua aparência física, sua agenda e sua imagem. Ela não podia mudar o penteado ou a cor do cabelo sem permissão por escrito da chefia. Era obrigada a manter o peso previamente aprovado, e qualquer variação podia resultar em multa ou suspensão sem pagamento. O contrato incluía cláusulas morais rigorosas, permitindo ao estúdio ditar com quem a atriz podia aparecer em público. Saídas sociais, entrevistas à imprensa
e até parceiros para jantares em restaurantes eram planejados pelo departamento de publicidade com precisão logística. Dentro desse sistema, a mulher funcionava não como uma unidade criativa independente, mas como um ativo corporativo valioso, porém totalmente controlado. O glamour, que logo se tornou seu principal cartão de visita, é frequentemente visto na cultura popular como um atributo de uma vida fácil, despreocupada e bela. Na realidade, era um padrão técnico rigoroso e um trabalho físico extenuante. A perfeição visual de Lana Turner na tela era garantida por um sistema de iluminação meticuloso, uso de lentes especiais difusoras, maquiagem complexa que derretia sob as lâmpadas quentes e roupas corretivas que limitavam a liberdade de movimento. Esse glamour funcionava como uma armadura funcional, protegendo os investimentos do estúdio contra os imprevisíveis defeitos da realidade. Turner precisava parecer impecável não apenas em cena, mas também na estação de trem, em eventos beneficentes ou em encontros casuais com repórteres. Essa estética artificial e hipertrofiada criava a distância necessária entre a estrela e o público. Transformava a atriz em um objeto deslumbrante e inatingível, livre de imperfeições cotidianas, no qual milhões de espectadores podiam projetar seus próprios desejos e fantasias sem impedimentos. A indústria exigia uma submissão incondicional a essa imagem construída. A pessoa viva, com seu cansaço, dúvidas, doenças e reações espontâneas, tornava-se um obstáculo direto para a condução ininterrupta dos negócios. O sistema precisava apenas de uma superfície brilhante. Gradualmente, a personalidade real era suprimida por uma fachada pública cuidadosamente construída, mantida por um exército de publicitários do estúdio. Eles colaboravam com colunistas de fofocas e editores de revistas de fãs, fornecendo versões editadas e seguras da vida pessoal da atriz. Os espectadores compravam ingressos para os cinemas não para ver profundidade psicológica ou uma natureza humana complexa. Eles pagavam para ter contato com o mito industrial. Nesse processo, a atriz perdia sua própria subjetividade. Era-lhe ordenado que encarnasse a ideia abstrata de desejabilidade, transformando-se definitivamente em uma função da máquina de entretenimento. O paradoxo da posição da principal loira de Hollywood era que sua colossal influência cultural se baseava em um alicerce de absoluta vulnerabilidade institucional. O poder de Turner na tela, onde frequentemente interpretava mulheres capazes de controlar o destino dos outros, era apenas uma ilusão ótica. Nos bastidores, ela permanecia completamente dependente dos produtores e diretores do estúdio, exclusivamente homens, que tomavam todas as decisões estratégicas sobre sua carreira. Seu perfil público era construído para ser simultaneamente atraente para o público e totalmente submisso à hierarquia do estúdio. Qualquer desvio do caminho traçado, qualquer tentativa de demonstrar independência profissional, ameaçava destruir imediatamente seu status. Esse equilíbrio contínuo entre a posição de ícone global e o status de trabalhadora sem direitos gerava uma tensão interna colossal. Manter essa fachada exigia da atriz uma disciplina de ferro e a renúncia à privacidade. O dia de trabalho começava às 4 da manhã na cadeira do maquiador e terminava tarde da noite, após sessões de fotos obrigatórias ou provas de figurino. Para Turner, a necessidade de manter a compostura tornou-se a principal e mais exaustiva habilidade profissional. Viver dentro do mito significava que o território privado praticamente deixava de existir. Cada ação era avaliada através da lente de seu possível impacto na reputação e nas bilheteiras dos filmes. Em um mundo onde a aparência impecável é o único capital, a menor perda de forma equivalia a um colapso profissional. Portanto, o glamour transformou-se para ela não apenas em um estilo de vestir, mas no único método disponível para manter seu lugar na hierarquia. Enquanto ela se apresentasse e se comportasse como a perfeita Lana Turner, o estúdio continuava a investir nela.
Assim que a ilusão começava a rachar, a máquina estava pronta para descartar imediatamente o ativo que havia perdido sua liquidez e substituí-lo por uma nova estreante. O modelo econômico do sistema de estúdios atingiu a perfeição na habilidade de capitalizar a imagem feminina. Turner tornou-se para a MGM não apenas uma atriz, mas o centro de uma indústria inteira de produtos associados. Seu nome no cartaz garantia lucro, revistas com seu rosto na capa eram vendidas aos milhões, e seu guarda-roupa na tela era imediatamente copiado por fabricantes de roupas para o consumidor de massa. Marcas de cosméticos construíam suas campanhas publicitárias em torno de seus cabelos platinados e batom vermelho. Ela funcionava como o motor de uma enorme máquina econômica, estimulando a demanda do consumidor em todo o país. Mas a especificidade desse mecanismo era que o produto precisava continuamente confirmar sua perfeição. O sistema não perdoava pausas para recuperação. O drama profundo dessa situação não reside no fato da exploração comercial rígida em si, mas na substituição irreversível da realidade. O sistema de estúdios não visa suprimir diretamente a pessoa, ele simplesmente ensina o mundo inteiro, incluindo a própria estrela, a amar exclusivamente sua imagem construída. Lana Turner aprendeu a sobreviver dentro dessa estrutura rígida porque a indústria não oferecia outros roteiros para mulheres de seu tipo. Ela aceitou as regras do jogo, onde o brilho exterior sempre vinha acompanhado de controle constante. Com o tempo, a fronteira entre a mulher e sua duplicata na tela começou a se apagar, deixando a atriz sozinha com a necessidade de sempre corresponder ao seu próprio mito. No entanto, concordar com uma transformação tão radical e abdicar voluntariamente da autonomia pessoal raramente é resultado apenas de acaso ou vaidade. Para entregar sua identidade nas mãos de uma corporação e permitir que ela seja remodelada para os padrões do mercado de massa, é necessário um forte motivo pragmático. Essa é uma escolha frequentemente ditada pela falta de outras bases de apoio na vida e pela necessidade básica de segurança. Para entender por que alguém concorda em se tornar uma ilusão brilhante e vestir a pesada armadura da publicidade, é preciso olhar atentamente para as circunstâncias sociais e os primeiros anos de vida dos quais essa pessoa tentou escapar tão rapidamente. Ato 2. Fugindo através da aparência. Em dezembro de 1930, a vida da pequena Julia Jean Turner, de 9 anos, sofreu uma ruptura social e econômica radical. Seu pai, John Virgil Turner, que trabalhava como mineiro em Idaho e ocasionalmente vendia bebidas de forma clandestina, morreu em circunstâncias trágicas em São Francisco. Ele estava voltando para casa após uma noite de sucesso em um jogo de cartas, quando foi atacado na rua. Esse evento tirou instantaneamente da família sua única fonte de renda e estabilidade básica. Mãe e filha se viram em uma situação de extrema vulnerabilidade financeira. Logo, foram obrigadas a se mudar para Los Angeles em busca de qualquer trabalho disponível. Os primeiros anos da futura atriz não foram em confortáveis estúdios teatrais, mas em meio à constante falta de recursos, frequentes mudanças de moradia barata em bairros operários e dependência ocasional de ajuda de caridade. Nessa nova realidade extremamente instável, formou-se um vínculo estreito, quase simbiótico, entre mãe e filha. Mildred Turner trabalhava 80 horas por semana, aceitando qualquer trabalho mal pago. Passava os dias em lavanderias abafadas e salões de beleza locais, tentando garantir um nível mínimo de existência para a família. Para a menina, esse período foi uma lição precoce de responsabilidade social dura. Nessas circunstâncias, o potencial sucesso de Julia começou a ser visto não como uma questão de ambições pessoais ou realização criativa adolescente, mas como o único elevador social disponível. A aparência da adolescente em crescimento se tornava objetivamente o principal ativo dessa pequena família, um instrumento com o qual poderiam deixar para trás a zona de marginalização econômica. A mãe investia os últimos centavos em roupas arrumadas para a filha,
entendendo intuitivamente que uma aparência apresentável na sociedade americana dos anos 30 era a chave para a sobrevivência. O lendário episódio de 1936 no café Top Hat, no Boulevard Sunset, onde a estudante de 16 anos foi notada por acaso pelo editor da revista The Hollywood Reporter, William Wilkerson, entrou para a história como um conto clássico de Hollywood sobre sucesso repentino. No entanto, na realidade, foi o ponto de entrada em um sistema de troca extremamente rígido. Wilkerson não viu uma atriz profissional, mas sim uma figura perfeita para a indústria cinematográfica, que estava sempre em busca de novos rostos para manter o interesse do público. Para Turner e sua mãe, a oferta de fazer um teste de cinema com o agente Zeppo Marx significava algo muito mais pragmático do que apenas a chance de se tornar famosa em todo o país. Era uma oportunidade real de monetizar a beleza natural, convertendo-a em cheques semanais de $50 do estúdio e na tão esperada garantia de que nunca mais teriam que voltar à pobreza. Aceitar participar dessa máquina industrial foi uma estratégia de sobrevivência ponderada. A indústria do entretenimento oferecia às jovens mulheres um contrato não declarado, segurança financeira, assistência médica de primeira classe e alto status social, em troca da total transferência de direitos sobre sua própria personalidade e imagem. A garota, cujo passado foi marcado por constante insegurança social e medo do amanhã, encontrou a chance de se esconder atrás da fachada impenetrável do esplendor dos estúdios. A atenção das câmeras, repórteres e do público, paradoxalmente, proporcionava a ela uma sensação de segurança física e econômica. A beleza rapidamente se tornou uma armadura confiável. Enquanto permanecesse atraente para agentes de Hollywood, fotógrafos e produtores influentes, sua família estava protegida de qualquer turbulência na vida. Esse medo básico de retornar à miséria explica a disposição sem precedentes com que a futura estrela permitiu que o sistema de Hollywood iniciasse o processo de sua transformação visual radical. Quando uma pessoa não tem outros apoios sociais, conexões ou capitais além de sua própria aparência, ela inevitavelmente começa a tratar seu corpo e rosto como uma ferramenta de produção. Ao contrário de pessoas de camadas privilegiadas da sociedade, Julia Jean Turner não tinha tempo para uma longa busca por si mesma ou para defender seus limites pessoais diante da administração. A pragmática da sobrevivência exigia adaptabilidade e obediência absolutas. Se o sistema de estúdios queria ver nela um certo tipo de feminilidade, ela estava pronta para construir e reproduzir esse tipo impecavelmente todos os dias, sem fazer perguntas desnecessárias. Esse compromisso inicial estabeleceu uma base sólida para toda a sua trajetória profissional futura. A família realmente alcançou a tão esperada independência financeira e a indústria cinematográfica adquiriu o material ideal e maleável para moldar mais um ídolo de milhões. No entanto, essa troca pragmática escondia uma ameaça séria e oculta, cujo alcance só se tornou claro mais tarde. Ao cruzar o limiar dos estúdios de filmagem, a jovem mulher se encontrou em um espaço isolado, onde as regras de interação humana eram ditadas exclusivamente pela lógica da produção em massa. Para transformar a descoberta afortunada de um café à beira da estrada em Los Angeles em um ícone global de estilo, a fábrica de sonhos teve que iniciar um processo implacável de completo afastamento da atriz de seu próprio corpo, subordinando cada passo dela aos rígidos padrões dos estúdios. Ato 3. A esteira dos desejos. Em 1937, o diretor Mervyn LeRoy escalou a jovem de 16 anos, Lana Turner, para um pequeno papel no filme Eles Não Esquecerão. Sua aparição na tela durava apenas alguns minutos. Na cena-chave, sua personagem simplesmente caminhava pela rua, usando uma saia justa e um suéter apertado. Esse breve episódio, cuidadosamente construído pelo cinegrafista, provocou uma reação inesperada e massiva do público.
Os executivos não assistiam ao material filmado em busca de nuances de atuação, mas sim avaliando a atração visual direta da cena. Os jornalistas rapidamente apelidaram a jovem atriz de a garota do suéter. A atenção dos espectadores e críticos não estava voltada para suas habilidades dramáticas ou para o contexto da cena, mas exclusivamente para a forma física destacada pela textura do tecido. Um único item de vestuário, escolhido pelos figurinistas para maximizar o efeito visual, instantaneamente definiu sua identidade profissional e lançou um fenômeno cultural que a acompanharia por muitos anos. A ideia da garota do suéter não foi um acaso. Funcionou como um mecanismo de marketing altamente eficaz e facilmente replicável. Na atmosfera conservadora do final dos anos 30, essa imagem oferecia uma forma socialmente aceitável de atratividade visual. O suéter cobria completamente o corpo, mas ao mesmo tempo acentuava o contorno, permitindo que a indústria cinematográfica contornasse os rígidos códigos morais da administração do código de produção, sem sacrificar o lucro comercial. Para o departamento de publicidade, esse título foi uma verdadeira descoberta, não exigindo roteiros ou direções complexas. Bastava colocar a atriz corretamente diante das câmeras para garantir a atenção da imprensa. A máquina de relações públicas imediatamente lançou uma campanha massiva para fixar essa associação na consciência coletiva. Turner era regularmente fotografada em várias versões de roupas justas para revistas, cartazes publicitários e comunicados de imprensa dos estúdios. Seu corpo deixou de ser um atributo pessoal e se tornou uma propriedade pública padronizada, uma marca cuidadosamente gerida por uma equipe de publicitários de Hollywood. Quando Mervyn LeRoy se mudou para a Metro-Goldwyn-Mayer, ele naturalmente levou o contrato de Turner consigo. Nesse estúdio, que detinha o maior poder e recursos financeiros na era do clássico Hollywood, o processo de padronização de sua imagem atingiu proporções industriais. O império de Louis Mayer funcionava como uma linha de produção rigorosa, onde estrelas eram construídas de acordo com especificações técnicas precisas. Turner caiu em um departamento onde dezenas de especialistas trabalhavam em sua aparência. Nutricionistas controlavam rigorosamente a ingestão de calorias, enquanto estilistas escolhiam tecidos que deveriam envolver o corpo sem formar uma única dobra extra. As provas de figurino duravam horas, durante as quais cada costura era analisada para garantir conformidade com o ideal aprovado. Ela era obrigada a usar constantemente roupas íntimas corretivas, que fixavam rigidamente as proporções necessárias para trabalhar sob os holofotes dos estúdios. Esse nível sem precedentes de supervisão não deixava espaço para mudanças fisiológicas naturais ou conforto pessoal básico. Dentro dessa linha de produção dos estúdios, a autonomia profissional da atriz foi reduzida ao mínimo absoluto. Turner recebia sistematicamente papéis que exploravam diretamente seu tipo visual específico. A estudante ingênua mas atraente, a dançarina decorativa, o objeto frívolo de interesse romântico. Ela tinha que recitar diálogos superficiais e servir apenas como um belo pano de fundo para parceiros mais renomados. Qualquer tentativa de oferecer interpretações alternativas dos personagens ou reclamações justificadas sobre a monotonia do material do roteiro eram regularmente e duramente rejeitadas por diretores e produtores. O estúdio não a via como uma artista dramática independente, capaz de se desenvolver, mas como um estímulo visual confiável, garantindo bilheteiras estáveis. A agenda rígida de filmagens contínuas, cansativas turnês promocionais e eventos sociais obrigatórios significava que ela existia exclusivamente de acordo com um cronograma elaborado pela administração corporativa. Sua presença física era literalmente alugada, e cada elemento de sua aparência era continuamente comparado com um modelo comercial de sucesso. Essa objetificação funcional gerou um profundo conflito interno ao longo de sua carreira inicial. Turner expressava abertamente seu descontentamento com o rótulo de garota do suéter, ciente de que ele reduzia toda a sua complexa natureza humana e potencial
a uma única característica puramente anatômica. No entanto, expressar descontentamento em conversas privadas não lhe dava nenhum poder real de influência institucional. O sistema de contratos do clássico Hollywood representava um monopólio corporativo rigoroso, excluindo a possibilidade de protesto criativo. As condições legais do contrato proibiam que ela recusasse papéis designados ou mudasse unilateralmente a aparência aprovada sob ameaça de severas sanções financeiras ou afastamento prolongado do trabalho. A lógica da indústria era inquestionável. A corporação investia somas significativas na criação de um produto, e o trabalhador contratado era obrigado a manter sua aparência comercial. O desconforto pessoal da atriz era considerado um fator irrelevante diante do lucro gerado de forma estável. Ela estava firmemente presa dentro de uma construção visual altamente lucrativa, mas profissionalmente sufocante. A entrada dos Estados Unidos na Segunda Guerra Mundial acelerou ainda mais e consolidou a comercialização de sua imagem na tela. A máquina de Hollywood mobilizou rapidamente seus recursos para apoiar o espírito nacional, e a atratividade estabelecida de Turner se encaixava perfeitamente na demanda estatal por produção em massa de escapismo visual. Ela se tornou uma das modelos pin-up mais requisitadas e reconhecíveis dessa época. O processo de criação dessas imagens era extremamente mecanizado. Poses milimetricamente calculadas, sorrisos artificiais de praxe, iluminação de estúdio perfeita, eliminando qualquer sombra desfavorável no rosto. Centenas de milhares de suas fotos retocadas eram distribuídas pelo mundo, copiadas nas fuselagens de aviões de combate e fixadas nas paredes de quartéis militares. Nesse contexto histórico específico, a abstração de Lana Turner atingiu seu limite absoluto. Ela se transformou em um símbolo reproduzido de consolo e desejo, atendendo a necessidades institucionais em larga escala, onde o ser humano vivo foi finalmente substituído por um produto impresso plano. As consequências psicológicas e sociais dessa total industrialização da aparência resultaram em um progressivo distanciamento da atriz de seu próprio corpo e identidade. Quando a forma física de uma pessoa é medida, fotografada, avaliada por grupos focais e vendida como mercadoria por anos, a linha entre o eu real e a função comercial inevitavelmente se apaga. Turner testemunhou seu próprio nome se transformando em uma marca independente, funcionando separadamente de sua vontade. A necessidade de corresponder diariamente a essa marca exigia esforços colossais, pois a menor manifestação de cansaço humano comum era imediatamente percebida pelo sistema como uma inadmissível inadequação profissional. Ela teve que aprender a se avaliar com o olhar frio dos contadores dos estúdios. Manter a fachada brilhante tornou-se uma rotina exaustiva, um trabalho necessário para preservar seu status. O glamour não era mais apenas um adereço de cena. Tornou-se sua armadura social constante e uniforme obrigatório, lembrando que a indústria só valorizava sua superfície reluzente. No entanto, o sistema que tão agressivamente e com sucesso constrói, reproduz e vende uma imagem pública ideal, raramente consegue manter sob controle total as consequências de longo prazo de seu próprio marketing. Ao transformar Lana Turner em objeto de atenção nacional universal, o estúdio involuntariamente convidou o público a consumir cada aspecto de sua existência. A fome de informação do público, alimentada pela publicidade constante, já não podia ser satisfeita apenas com fotos encenadas e comunicados de imprensa censurados. Os espectadores começaram a exigir acesso à mulher real, escondida atrás dessa vitrine brilhante e impenetrável. A luz implacável dos holofotes dos repórteres, inicialmente direcionada exclusivamente para sua persona profissional, começou a se expandir rapidamente, iluminando aquelas áreas de sua vida privada que o estúdio preferiria ocultar. Quando a aparência física de uma estrela se torna propriedade pública, surge a expectativa incontrolável de que suas escolhas pessoais também devem pertencer às massas,
o que inevitavelmente leva a um confronto destrutivo com a realidade. Ato 4. A ilusão do controle. Em fevereiro de 1940, a jovem de 19 anos Lana Turner tomou uma decisão impulsiva. Após o primeiro encontro, casou-se secretamente com o famoso líder de orquestra de jazz, Art Shaw. Para uma pessoa comum, isso seria apenas um detalhe apressado na biografia. Mas para a principal estrela em ascensão da MGM, essa ação foi vista como uma violação direta da rígida disciplina de produção. No clássico Hollywood, os casamentos de atores de primeira linha nunca foram meramente assuntos pessoais. Eram objetos de um planejamento corporativo rigoroso. O estúdio precisava aprovar previamente o parceiro, avaliar sua reputação, planejar uma sessão de fotos exclusiva, preparar comunicados de imprensa e integrar o evento no calendário promocional do ano. O casamento por conta própria de Turner causou uma crise gerencial nos escritórios, pois a mudança incontrolável no status familiar da atriz ameaçava investimentos milionários em sua imagem cuidadosamente construída de garota dos sonhos, inatingível e livre. A reação da indústria a esse incidente mostrou uma característica fundamental do sistema de estúdios. O corpo físico e as conexões sociais do ator pertenciam totalmente ao empregador. O departamento de publicidade da MGM rapidamente assumiu o controle administrativo da situação, começando a moldar a narrativa midiática necessária através de colunistas leais. Quando o casamento com Shaw previsivelmente terminou após apenas 4 meses, o estúdio usou o divórcio não como motivo para silenciar a reputação, mas como uma nova ferramenta eficaz de promoção. Em vez de permitir que a jovem mulher vivesse seu fracasso pessoal a portas fechadas, a máquina de notícias a transformou na protagonista de um drama social. Cada detalhe do processo de divórcio foi cuidadosamente dosado e alimentado à imprensa conforme um cronograma aprovado. A indústria demonstrou sua capacidade de absorver quaisquer circunstâncias de vida não planejadas, reembalando-as em forma de conteúdo de entretenimento altamente lucrativo para o consumidor em massa. A subsequente série de uniões oficiais de Turner, ela se casou 8 vezes com 7 homens diferentes, incluindo empresários, atores e restaurateurs. É frequentemente vista pelo público como um sinal de leviandade ou caráter instável. No entanto, no contexto sociológico e estrutural rigoroso do sistema de Hollywood, essas uniões representavam tentativas desesperadas de encontrar apoio institucional e emocional fora do rígido cronograma do estúdio. A atriz buscava uma zona segura, um território autônomo onde pudesse tirar a pesada armadura do glamour e deixar de funcionar como um ativo corporativo. Mas o paradoxo sistêmico era que a própria escala de seu status de superestrela tornava tal isolamento tecnicamente impossível. Qualquer parceiro dela imediatamente caía na órbita de atenção do estúdio, e sua vida cotidiana conjunta se tornava objeto de observação minuciosa dos repórteres. O território privado que ela tentava construir repetidamente era inevitavelmente destruído pela pressão do controle externo total. Como resultado desse processo contínuo, a fronteira entre o espaço pessoal e o mito público foi completamente desmantelada. Cada novo romance, cada noivado anunciado e cada disputa legal de Lana Turner eram metodicamente documentados por fotógrafos e analisados em detalhes em dezenas de revistas de fãs. Sua vida fora do set começou a ser percebida pelo público como uma espécie de série contínua, uma extensão direta de seus trabalhos cinematográficos. A direção do estúdio rapidamente percebeu que o interesse do público pelas reviravoltas reais de sua vida poderia ser monetizado com a mesma eficácia que a venda de ingressos para seus filmes. Crises pessoais, desentendimentos familiares e rompimentos deixaram de ser assuntos privados, tornaram-se elementos necessários para manter o alto status de celebridade. O sistema conseguiu acostumar o público nacional a consumir não apenas a imagem artificial da mulher na tela,
mas também suas reais fraturas de vida. Essa transparência forçada formou no público uma percepção específica, quase de posse. Os espectadores começaram a acreditar que tinham todo o direito de julgar as ações reais da atriz da mesma forma que julgavam as ações de seus personagens fictícios. Turner se viu presa em uma situação onde qualquer decisão cotidiana sua era imediatamente vista através do prisma das expectativas e padrões morais da cultura de massa. A indústria cinematográfica, por sua vez, respondendo sensivelmente a essa mudança sociocultural, começou a adaptar deliberadamente suas tarefas profissionais ao perfil reputacional formado. A constante presença do nome da atriz nas colunas de fofocas levou os produtores a uma mudança radical em seu clássico papel. Para extrair o máximo de lucro financeiro de seu status público complicado, o estúdio começou a escolher para ela projetos completamente diferentes, onde a ficção na tela começava a se aproximar perigosamente da realidade. Ato 5. A Forma Fatal. Em 1946, o filme O Destino Bate à Sua Porta chegou às telas, consolidando Lana Turner como uma superestrela de primeira grandeza. Sua primeira aparição no filme foi meticulosamente planejada pelo diretor Tay Garnett, como uma demonstração exemplar de controle cinematográfico sobre a atenção do público. A câmera lentamente captura um batom caído, depois foca nos sapatos brancos de bico aberto, sobe pelas pernas bronzeadas até os shorts brancos, a blusa branca e o turbante branco emoldurando os cabelos platinados. Esse código visual, desenvolvido pela principal figurinista da MGM, Irene Lentz, cumpria várias funções de produção ao mesmo tempo. O guarda-roupa deslumbrantemente branco, tradicionalmente associado à pureza e inocência, criava um contraste visual marcante com a trama sombria de infidelidade conjugal e crime premeditado. O estúdio usou deliberadamente o apelo claro e calculado da atriz para contornar as rígidas restrições de censura do código de produção e tornar um personagem moralmente questionável absolutamente atraente para o público mais amplo possível. O sucesso comercial e crítico do filme marcou uma transformação radical em seu perfil profissional. A indústria não a vendia mais exclusivamente como um objeto passivo de interesse do público ou como a ingênua garota de suéter. Os executivos da Metro-Goldwyn-Mayer a promoveram para a liga superior da hierarquia de Hollywood, confiando-lhe o papel de uma femme fatale complexa e requisitada. Sua nova personagem, Cora Smith, agia com frieza, tomava decisões duras e controlava ativamente o desenrolar da trama, usando sua atratividade física como principal ferramenta de influência. Para a atriz, isso significava uma transição para papéis de categoria A, um aumento significativo nos cachês e fortalecimento de sua posição dentro da corporação. No entanto, esse triunfo na carreira desencadeou um processo irreversível. Foi nesse período que as características de seus personagens fictícios começaram a se transferir agressivamente para a percepção de sua personalidade real. A linha de produção do estúdio aprendeu a criar não apenas belas imagens em movimento, mas padrões comportamentais duradouros que o público ansiava ver além da tela. O departamento de publicidade do estúdio rapidamente reconheceu o enorme potencial comercial dessa fusão. Na segunda metade dos anos 40, os publicitários da MGM pararam de mascarar ativamente os inúmeros divórcios e complicadas relações românticas da atriz, começando a usá-los deliberadamente para reforçar sua nova imagem de tela, mais perigosa. Na imprensa, formou-se uma narrativa coesa e consistente, na qual a vida da estrela parecia uma continuação natural de seus trabalhos cinematográficos. As manchetes dos jornais, descrevendo seus reais litígios sobre custódia, divisão de bens ou rescisão de contratos, cada vez mais lembravam os cartazes publicitários de filmes noir. O público recebia uma dose dupla de entretenimento. Primeiro, compravam um ingresso para um filme sobre uma loira calculista, e no dia seguinte lia na crônica social sobre a independente e voluntariosa Lana Turner.
A linha entre ficção e realidade foi definitivamente apagada para maximizar o lucro corporativo. É importante entender a escala da responsabilidade financeira que acompanhava esse processo. Nos anos pós-guerra, o sistema clássico de estúdios começou a enfrentar suas primeiras ameaças econômicas sérias, incluindo decisões judiciais antitruste e a crescente concorrência da televisão. Nessas condições, as grandes corporações apostavam principalmente em suas superestrelas comprovadas. Turner se tornou a estrutura de sustentação do orçamento do estúdio. Manter sua aparência impecável exigia procedimentos diários de várias horas. Descoloração constante do cabelo, uso de maquiagem complexa em camadas, uso de pesadas estruturas corretivas sob vestidos de noite. Seu corpo físico funcionava no limite, servindo a investimentos multimilionários. A indústria exigia que a forma fatal permanecesse absolutamente perfeita em qualquer contato público, não deixando espaço para o envelhecimento natural ou cansaço físico comum. Essa estratégia de marketing teve sérias consequências sociológicas. O público em geral desenvolveu uma forte predisposição cognitiva. Se uma mulher aparece na tela como uma figura inatingível, calculista e perigosa, então ela possui essas mesmas qualidades em sua vida privada. O glamour perfeitamente construído, que Turner continuava a usar como forma de proteção social e profissional, começou a trabalhar contra ela. A fachada deslumbrante a privava do direito à vulnerabilidade humana comum aos olhos da sociedade. Quando enfrentava dificuldades reais do dia a dia, pressão institucional ou fracassos evidentes em relacionamentos, o público se recusava a vê-la como uma pessoa comum, necessitando de compaixão básica. A sociedade percebia seus problemas não como resultado de limitações sistêmicas ou erros pessoais, mas como uma consequência natural de sua suposta natureza fatal e destrutiva, originalmente construída pelos roteiristas. Como resultado, Turner se viu em uma situação paradoxal de isolamento emocional absoluto, com total visibilidade pública. Quanto mais impecável ela parecia nas estreias, conferências de imprensa e eventos sociais, menos credibilidade tinham suas tentativas de proteger seus limites privados. A forma fatal, que se tornou seu principal cartão de visita, ditava regras rígidas de percepção do público. Na consciência coletiva de meados do século XX, uma mulher incrivelmente bela, que alcançou o auge do sucesso social, fama e riqueza, a priori não podia ser classificada como vítima das circunstâncias. Ela sempre era designada como autora de qualquer catástrofe que lhe acontecesse. O público, treinado por anos na linguagem específica do cinema de Hollywood, exigia que o ídolo correspondesse ao nível de dramatismo declarado em cada aspecto de sua existência. A indústria criou um produto ideal e monolítico, e o consumidor não queria mais reconhecer nesse produto a presença de uma textura humana viva e vulnerável. Manter esse status monumental exigia da atriz uma disciplina interna incrível e autocontrole constante. Ela precisava usar continuamente uma máscara de frieza e confiança para corresponder às rígidas expectativas daqueles que pagavam por sua imagem. Qualquer reação informal sua, fosse raiva de repórteres insistentes, cansaço de uma agenda de trabalho interminável ou medo pelo próprio futuro, era imediatamente interpretada pelos que a cercavam exclusivamente através da lente de seu papel cinematográfico. Ela estava firmemente presa em uma sala de espelhos do sistema de estúdios, onde cada movimento seu era repetidamente refletido, distorcido pela máquina midiática e retornava a ela na forma de uma manchete de jornal pronta. A biografia real da pessoa era sistematicamente transformada em um roteiro de produção previamente escrito e bem editado. No final da década, o sistema de estúdios concluiu com sucesso o processo de substituição absoluta. Lana Turner se tornou a projeção ideal das fantasias coletivas americanas sobre poder, desejo incontrolável e ameaça oculta. Sua imagem pública se separou completa e irreversivelmente de sua essência humana.
transformando-se em um ativo cultural independente, vivendo de acordo com suas próprias leis comerciais. Mas esse processo implacável de monetização da vida pessoal carregava uma enorme carga destrutiva de ação retardada. Ao acostumar milhões de pessoas ao redor do mundo a verem as crises privadas de uma estrela de cinema como parte legítima de um show de entretenimento de alto orçamento, a indústria, sem saber, preparou o terreno para o inevitável confronto do mito com a dura realidade física. Quando a tensão entre a superfície brilhante e os colapsos de vida ocultos atinge uma massa crítica, ela inevitavelmente exige uma saída radical. O público, que por anos consumiu histórias sobre a loira fatal, cujas ações levam a consequências dramáticas e irreparáveis, estava totalmente preparado para que essa ficção de tela cuidadosamente construída se materializasse no mundo real. O sistema ergueu cenários impecáveis, posicionou equipamentos de iluminação de primeira linha e estabeleceu regras de comportamento rigorosas. Restava apenas esperar o momento em que uma tragédia real e não inventada cruzasse o limiar de sua casa, para finalmente transformar a catástrofe pessoal da mulher no espetáculo público mais estrondoso da era que se encerrava. Ato 6. Anatomia de um escândalo. No dia 4 de abril de 1958, um incidente no casarão de Lana Turner, em Beverly Hills, desmantelou de vez o que restava de sua privacidade. Durante uma acirrada briga com seu parceiro, Johnny Stompanato, um homem com ligações comprovadas com o submundo de Los Angeles, a segurança física da atriz foi posta em risco. O relacionamento deles era marcado por pressão constante, controle financeiro e ameaças diretas de destruir sua reputação profissional e aparência. No auge do conflito, sua filha de 14 anos, Cheryl Crane, interveio para proteger a mãe, resultando em um confronto físico que terminou rapidamente com a morte de Stompanato. Quando a polícia chegou, não encontrou apenas uma cena de crime. Eles entraram em um cenário de um clássico noir hollywoodiano, que de repente se materializou na vida real com uma intensidade assustadora. Jornalistas, cronistas sociais e fotógrafos de jornais chegaram ao local quase ao mesmo tempo que as viaturas da polícia. O que para a família foi um choque pessoal profundo e uma experiência traumática, para a mídia se transformou instantaneamente em um produto informativo de primeira classe e altamente lucrativo. A situação piorou quando o ex-chefe de Stompanato, o mafioso Mickey Cohen, entregou à imprensa a correspondência pessoal da atriz. Os jornais começaram a publicar diariamente trechos dessas cartas, transformando textos íntimos em conteúdo serializado para o público em massa. As edições matinais saíam com manchetes gigantescas, competindo em dramatismo e rapidez na publicação de vazamentos de relatórios policiais oficiais. As fronteiras entre uma crise humana real e o entretenimento de massa foram destruídas em poucas horas. A vida privada foi imediatamente retirada do uso pessoal e entregue ao consumo público total. Para os executivos de estúdios e advogados corporativos, esse episódio representou uma ameaça reputacional sem precedentes. Na era de ouro de Hollywood, departamentos especiais de relações públicas geralmente conseguiam mascarar fatos indesejáveis da biografia das estrelas, subornando a polícia ou isolando os envolvidos da imprensa. No entanto, um incidente envolvendo uma menor de idade e uma investigação oficial dessa magnitude não podia ser controlado por métodos tradicionais de manipulação. A atriz, cujo perfil público havia recebido investimentos milionários por décadas, corria o risco de se tornar um ativo tóxico e não segurável. Como esconder completamente o ocorrido era tecnicamente impossível, a estratégia de gestão mudou radicalmente. A defesa seria construída não apenas no campo jurídico, mas também seguindo as leis da grande dramaturgia pública, liderando a agenda informativa. No dia 11 de abril de 1958, ocorreram as audiências oficiais do legista, transmitidas pela televisão nacional e registradas em detalhes por microfones de rádio.
Mais de 120 repórteres de todo o mundo estavam presentes no tribunal. O espaço arquitetônico do tribunal se transformou de fato em um grande set de filmagem, equipado com iluminação adicional para cinejornais. Não era mais um procedimento jurídico padrão para estabelecer fatos. O evento funcionou como o maior espetáculo midiático da década, onde a máquina estatal de investigação se fundiu completamente com a indústria de produção de notícias, garantindo recordes de audiência para canais de televisão e tiragens sem precedentes para publicações impressas. Para Lana Turner, 62 minutos de depoimento perante a comissão se tornaram a tarefa profissional mais desafiadora e crucial de sua carreira. Sua aparição foi cuidadosamente planejada por seus advogados. Um terno cinza austero, sem elementos decorativos que distraíssem, maquiagem mínima, ausência de joias chamativas, postura impecável. Confrontada com o sistema judicial real, ela usou a única ferramenta de sobrevivência disponível: o rigoroso autocontrole disciplinar, cultivado por anos de trabalho nos estúdios. Esse treinamento industrial permitiu que ela traçasse uma linha tênue entre a necessária demonstração de vulnerabilidade materna e a manutenção da dignidade pública. Ela atuou como alguém obrigado a desempenhar impecavelmente o papel mais importante de sua vida, para salvar sua filha da prisão. A audiência, composta por ouvintes de rádio e telespectadores, percebia esse processo exclusivamente através do prisma de um mito cultural estabelecido. Milhões de espectadores, que por anos consumiram filmes onde Turner interpretava mulheres frias e perigosas, inevitavelmente projetaram essa narrativa artística em seu comportamento real no tribunal. A sociedade analisava cada entonação sua, avaliava as pausas em seu discurso, observava os movimentos de suas mãos enluvadas e interpretava suas lágrimas como se fossem uma reviravolta de roteiro escrita por roteiristas. O público se mostrou conceitualmente incapaz de separar a mulher real de sua famosa contraparte cinematográfica. A forma fatal criada pelo estúdio ditava regras intransigentes de percepção. O espectador inconscientemente exigia que a realidade correspondesse ao nível de dramatismo cinematográfico. Esse era o paradoxo mais cruel de sua situação. Para provar a legitimidade das ações de defesa, Turner teve que abrir mão completamente do direito à privacidade. Ela foi obrigada a dissecar publicamente sua vida pessoal, expondo aos olhos de milhões os detalhes da pressão sistemática, humilhações e medo. O glamour, que por décadas serviu como sua armadura social, no tribunal foi substituído pela exigência de transparência absoluta. Ela não podia se permitir um colapso emocional descontrolado, pois a perda de autocontrole poderia ser interpretada pela imprensa como uma admissão de culpa oculta. Ela precisava demonstrar uma reação perfeita, cujos algoritmos fossem aceitáveis e compreensíveis para a cultura de massa, acostumada a julgar as pessoas por suas imagens midiáticas. A investigação oficial terminou com um veredicto que reconheceu as ações da adolescente como uma medida justificada de defesa da vida humana. Juridicamente, Turner foi liberada de suspeitas. No entanto, as consequências institucionais para a família foram devastadoras. O tribunal decidiu retirar temporariamente Cheryl da guarda da mãe, tornando-a tutelada pelo Estado e colocando-a em uma instituição especializada para menores. O aparato estatal demonstrou claramente que a manutenção da liberdade física, em meio a um escândalo tão grandioso, inevitavelmente se paga com a perda total da autonomia parental. A família foi estruturalmente desmontada aos olhos de todo o país. O resultado sociológico e cultural desse julgamento foi muito mais abrangente do que as previsões iniciais. A indústria do entretenimento provou que possui poder tecnológico suficiente para absorver o evento real mais agudo e transformá-lo em um ativo midiático monumental. Contrariando as expectativas dos analistas, que previam o inevitável fim da carreira da atriz devido à toxicidade do escândalo, o nível sem precedentes de atenção contínua formou um novo tipo de demanda do público.
o sistema de produção cinematográfica pragmaticamente percebeu. Uma celebridade que passou por uma investigação pública de grande repercussão possui um novo e único valor de mercado. A questão não era mais se a indústria poderia limpar seu nome, mas através de quais mecanismos os estúdios poderiam imediatamente monetizar essa colossal ruptura não ficcional. Ato 7. Capitalizando a crise. No ano de 1958, apenas alguns meses após o exaustivo inquérito público sobre o incidente em sua casa, a Universal Pictures ofereceu a Lana Turner o papel principal em um filme de grande orçamento dirigido por Douglas Sirk, Imitação da Vida. Naquele momento, a atriz estava extremamente vulnerável e muitos analistas da indústria acreditavam que sua carreira profissional estava definitivamente encerrada devido ao dano à sua reputação. Em meio a essas previsões, ela tomou uma decisão econômica sem precedentes e arriscada. Aceitou atuar por um cachê básico mínimo, em troca de metade dos lucros líquidos futuros do filme. Esse passo pragmático no contrato a transformou de uma trabalhadora vulnerável em uma parceira financeira plena da corporação. A produtora, por sua vez, à beira da falência, conseguiu a atriz mais mencionada na imprensa nacional sem gastar grandes somas adiantadas. O material para seu retorno às telas foi escolhido pelos executivos do estúdio com um cálculo comercial infalível. Turner interpretaria a ambiciosa loira Laura Meredith, uma atriz teatral que, em busca de sucesso na carreira, independência financeira e uma imagem pública perfeita, sistematicamente ignora as necessidades de sua filha adolescente. O roteiro reproduzia assustadoramente a biografia real da estrela, duplicando literalmente os principais elementos estruturais do recente escândalo nos jornais. Essa semelhança conceitual não era uma coincidência de produção. A indústria usou friamente a crise familiar recente como uma matriz de roteiro pronta. O diretor e os produtores intencionalmente apagaram a linha entre a personagem fictícia e a biografia da verdadeira Lana Turner, fazendo-a encenar uma versão estilizada e cinematograficamente impecável de seu próprio colapso de vida real. O departamento de marketing da Universal construiu toda a campanha publicitária nacional do filme em torno desse efeito espelhado direto. Os materiais promocionais, pôsteres e trailers oficiais prometiam implicitamente, mas persistentemente, ao público, um acesso exclusivo às emoções genuínas da mulher cujo nome recentemente não saía das manchetes judiciais. O escândalo, que inicialmente ameaçava destruir para sempre seu status social, foi rapidamente reempacotado como a principal ferramenta de marketing para promover o melodrama. A máquina de produção de Hollywood demonstrou claramente seu princípio fundamental: qualquer violação das normas sociais, qualquer experiência traumática e qualquer ameaça jurídica podem ser reabilitadas com sucesso se forem convertidas em um grande lucro de bilheteira. O estúdio vendia ao público não apenas mais um filme, mas uma oportunidade legítima e sancionada de continuar observando a catástrofe privada da celebridade no conforto do cinema. O público respondeu a esse apelo com um interesse comercial massivo. Os consumidores compravam ingressos movidos por uma fome específica de informação. Queriam ver o rosto da atriz na tela grande para encontrar em sua atuação sinais imparciais de arrependimento materno real ou medo oculto. Cada lágrima derramada por sua personagem, cada diálogo tenso com a filha na tela era rigorosamente analisado pelo público. A audiência nos cinemas atuava como um júri coletivo, continuando o julgamento informal sobre o mito de Hollywood. Nesse processo, a arte clássica da atuação ficava em segundo plano. O ato de confissão pública, habilmente incorporado no rígido formato do estúdio, tornava-se primordial. A corporação fez Turner monetizar seu trauma institucional, e a atriz cumpriu essa tarefa com precisão técnica impecável. Lançado na primavera de 1959, Imitação da Vida tornou-se um triunfo econômico colossal. O filme arrecadou uma bilheteira recorde,
tornando-se o projeto mais lucrativo da história da Universal até aquele momento e salvando a empresa da falência financeira. A aposta econômica de Turner foi totalmente justificada. A porcentagem da bilheteira lhe rendeu vários milhões de dólares, restaurando instantaneamente e para sempre sua segurança básica abalada. Esse sucesso de bilheteira sem precedentes legitimou definitivamente seu lugar na hierarquia do show business. A indústria a recompensou não tanto pelo trabalho profissional em cena, mas por sua capacidade única de sobreviver a uma falha sistêmica e transformar sua vulnerabilidade reputacional no produto mais procurado da temporada. O sistema demonstrou sua capacidade absoluta de absorver a destruição da vida pessoal, transformá-la em roteiro e vendê-la lucrativamente de volta à mesma sociedade que, apenas um ano antes, exigia a condenação mais severa da atriz. O principal instrumento dessa capitalização bem-sucedida foi o retorno ao padrão visual sem concessões. Em imitação da vida, o guarda-roupa de sua personagem custava somas astronômicas e a própria Turner usava joias verdadeiras avaliadas em mais de $1 milhão, fornecidas pelas principais casas de joalheria. Seu glamour na tela foi elevado ao máximo, quase a um nível estéril de perfeição. Essa deslumbrante casca externa contrastava fortemente com a profunda decomposição interna da família na tela. A aparência impecável funcionou novamente como uma poderosa defesa social. Demonstrando penteados perfeitos e silhuetas luxuosas nos momentos mais dramáticos, a atriz transmitia um sinal crucial. Apesar da crise enfrentada, a fachada não desabou. Ela provava visualmente que o mito de Hollywood pode manter sua perfeição estética mesmo após confrontar as manifestações mais duras da realidade física. O sucesso desse filme consolidou definitivamente para ela um específico paradigma profissional. Ficou claro que seu maior valor para a indústria cinematográfica baseava-se exclusivamente na síntese de uma atratividade externa absoluta e o pesado halo de sua verdadeira biografia. Ela aprendeu a usar seu trauma biográfico como uma ferramenta de trabalho eficaz, transformando a sobrevivência dentro do escândalo em uma profissão altamente remunerada. Mas durante essa complexa negociação com a máquina de produção de entretenimento, a fronteira entre a mulher real, vulnerável, e seu duplo cinematográfico foi definitivamente desmontada. Protegendo-se economicamente e restaurando seu status de superestrela, ela confirmou o direito corporativo dos estúdios de usar qualquer aspecto de sua existência cotidiana como matéria-prima para futuros projetos. Esse relançamento comercial triunfante de sua carreira significou a vitória completa da imagem pública construída sobre o ser humano vivo. Desenvolvendo o algoritmo perfeito para traduzir uma catástrofe pessoal em recordes de bilheteira, Lana Turner garantiu a si mesma uma proteção de longo prazo contra o esquecimento institucional. No entanto, o preço por esse status incontestável foi alto. Ao provar com sucesso que a superfície brilhante pode suportar qualquer pressão do ambiente social, ela se condenou à necessidade de usar essa armadura impenetrável até o fim. O sistema concordou em aceitá-la de volta, mas impôs uma condição tácita. A partir de agora, essa fachada impecável não deve ser removida sob nenhuma circunstância, abrindo caminho para a última etapa de sua vida dentro do mito congelado. Ato 8. A armadura do glamour. Em 1971, quando o sistema clássico de estúdios de Hollywood já havia desmoronado sob a pressão do cinema independente e de uma nova estética realista, Lana Turner, aos 50 anos, embarcou em uma extensa turnê teatral com a peça 40 quilates. Para as viagens entre cidades, ela contratou um enorme caminhão para transportar mais de 70 malas com seu guarda-roupa pessoal, iluminação especial e maquiagem profissional. Uma década depois, no início dos anos 80, ao aceitar um papel na popular série de televisão Falcon Crest, ela impôs exigências rígidas aos produtores.
o uso de lentes específicas e ângulos de câmera que eram utilizados no estúdio MGM 30 anos antes. Numa época em que novas estrelas surgiam nas telas de jeans e sem maquiagem, declarando desprezo pelo brilho exterior, Turner continuava operando sob as leis da antiga ética corporativa. Ela se recusava a se adaptar aos padrões mudados da indústria, preferindo recriar ao seu redor uma versão portátil, mas absolutamente impecável, de um império inexistente. Isso não era um capricho de uma primadona envelhecida, mas uma demonstração do único modo de sobrevivência profissional que lhe restava. Para uma atriz cuja carreira e segurança social foram moldadas pela linha de produção de Louis Mayer, renunciar voluntariamente ao glamour significaria não apenas uma mudança de imagem, mas a desmontagem das bases de sua vida. Na ausência de poderosos chefes e exércitos de publicitários dos estúdios, que por décadas construíram e protegeram legalmente sua fachada, ela foi forçada a assumir o controle total por si mesma. Manter a superfície brilhante tornou-se um trabalho exaustivo e autônomo, 24 horas por dia. Cada aparição pública era precedida por uma preparação de horas, sem espaço para a menor improvisação. O glamour deixou de ser um adereço de palco ou um truque de marketing, transformando-se em uma armadura disciplinar rígida. Essa armadura mantinha seu status em um mundo que havia perdido o interesse pela hierarquia clássica, mas ainda ansiava por consumir símbolos prontos de uma grandeza passada. Surgiu um conflito agudo e intransponível entre o curso natural do tempo e a natureza estática do mito cinematográfico. O público que assistia a seus espetáculos tardios ou a encontrava em eventos públicos comprava ingressos não pela nova dramaturgia, mas pelo contato com uma história viva. Os espectadores exigiam a aparição da mesma loira fatal dos anos 40, e qualquer discrepância física em relação a esse ideal congelado era imediatamente punida pelos tabloides. Os jornalistas registravam meticulosamente quaisquer sinais de cansaço ou idade, avaliando-os não como um fato biológico, mas como uma derrota profissional e uma violação do contrato tácito com o público. Nesse cruel sistema de coordenadas, a mulher não tinha direito à naturalidade. Ela era obrigada a provar continuamente sua relevância através da manutenção de uma aparência comercializável, travando uma batalha perdida contra suas próprias fotos antigas e filmes clássicos que passavam na televisão. Na tentativa de fixar definitivamente a versão correta de sua vida e proteger sua reputação de interpretações não autorizadas, em 1982, ela lançou uma autobiografia oficial. O livro tornou-se mais uma ferramenta de controle do mito. O texto foi cuidadosamente ajustado, assim como seu guarda-roupa público, oferecendo ao leitor exatamente o grau de sinceridade que não destruía o fundamento de seu status de estrela. Como resultado desse incessante autocontrole ao longo dos anos, o processo de substituição institucional de sua identidade foi completamente concluído. A mulher real chamada Julia Jean Turner desapareceu definitivamente atrás da máscara impenetrável da lenda de Hollywood. Seus últimos anos de vida passaram em um isolamento cada vez mais intenso. Limitando seu círculo social e recusando-se categoricamente a ser fotografada sem preparação meticulosa, ela protegia não tanto a si mesma, mas seu principal capital restante, a imagem intocável da estrela de cinema perfeita. A indústria, que inicialmente criou esse produto visual para consumo em massa, ensinou a atriz a se ver como um valioso e frágil artefato de museu. Ela se tornou a curadora mais devota e rigorosa da marca Lana Turner, sacrificando os últimos resquícios de espontaneidade e liberdade pessoal para preservá-la. Quando alguém vive por décadas dentro de uma construção hermética como essa, a linha entre a textura viva e a fachada brilhante se dissolve irreversivelmente. A trajetória de seu destino demonstra a eficiência impecável da máquina de produção de Hollywood, que sabe construir símbolos imunes ao tempo ou às convulsões sociais. Para sobreviver nesse território, não basta apenas seguir as regras corporativas. É necessário permitir que o sistema expulse completamente o conteúdo humano,
deixando apenas a forma deslumbrante e inflexível. E esse processo de cristalização final do mito leva ao entendimento principal. Como exatamente a cultura de massa lida com seus melhores ativos quando os holofotes finalmente se apagam? É comum acreditar que o sistema clássico de estúdios esmagava as pessoas, subordinando completamente suas vidas privadas em prol das bilheteiras. Mas a história de Lana Turner revela que o mecanismo era muito mais sutil. A indústria não visava destruir o ser humano diretamente. Ela fazia algo mais pragmático. Separava para sempre a pessoa de sua própria imagem, transformando essa imagem em um produto corporativo imortal e independente. Judy Jean Turner sobreviveu à pobreza, ao controle total, às investigações públicas e ao colapso dos impérios de Hollywood. Nesse processo, ela não foi apenas uma vítima passiva das circunstâncias. Ela se mostrou pragmática, absorvendo a principal regra da época. Se a sociedade precisa de uma ilusão deslumbrante, essa ilusão deve se tornar absolutamente invulnerável. Turner ajudou a transformar a si mesma em um mito monumental, pois apenas esse status lhe garantia segurança social e econômica. O preço dessa sobrevivência foi específico. Quando crises reais invadiam sua vida cotidiana repetidamente, a atriz simplesmente se escondia